Olá, investidores! Muito bom dia. Hoje, dia 10 de novembro de 2015, começa mais uma abertura de mercado. Mais uma vez aí, os futuros apontam para uma queda na abertura. O índice futuro nosso caindo cerca de 0,5%. O dólar com uma alta de 0,25, cotado um pouco acima dos 3.800, ponto que já falei para vocês que eu acho fundamental aí para a continuação da tendência, para continuar essa queda, né? Se rompido esse ponto, pode ser que a gente tenha a partir desse ponto uma queda um pouco mais forte do dólar, mas ele vem se sustentando em cima disso, região, portanto, que é um bom ponto de suporte, esses 3.800. A nossa queda no índice futuro não é à toa, na verdade o índice futuro cai, o mercado acionário no mundo inteiro cai, a Europa trabalhando aí com mais de 0,5% de queda, também os Estados Unidos, o mercado futuro americano, né? Ontem a gente também teve uma queda aqui no Brasil, mas teve uma queda em boa parte dos mercados. O Dow Jones terminou aí quase 1% negativo. E nosso Ibovespa, apesar da queda, continuou trabalhando dentro daquela lateralização, né? Desde meados de agosto, quando a gente teve aquela queda forte numa segunda-feira, né? Com o mercado aí atingindo a região próxima aos 43 mil pontos, né? A gente faz pernas que são sempre ascendentes, né? Mas pernas que não levam o mercado a lugar nenhum, né? Então, quando a gente, só vindo para o gráfico, né? Quando a gente tira um pouco o zoom, né? A gente percebe que o que a gente vive nesse momento é uma grande lateralização, como a que a gente viveu aqui, né? Entre dezembro e janeiro, né? Entre dezembro e fevereiro, até o início de março aqui, do começo desse ano, né? Então a gente perdeu, infelizmente, aí uma chance que a gente tinha muito forte de ter tendência de alta, né? Então a gente teve uma alta na quarta-feira passada. Foi quarta? Foi ou terça? Segunda, sexta, quinta, quarta, terça, né? Na terça-feira a gente teve uma forte alta, na quarta-feira, quando parecia que a gente ia romper essa linha e ia-se embora, a gente acabou encontrando dificuldade, voltamos a partir daí, voltamos, portanto, para a consolidação, perfeito? Até uma boa pergunta aqui do trader, né? Eu sou sempre otimista, né? Eu acho que eu não me lembro quem falava isso, eu não me lembro se era meu pai ou se eu escutei isso em algum lugar. Eu sempre falo que foi meu pai, mas eu tenho dúvidas em relação a isso, né? Eu sempre escutei que alguém falando, talvez meu pai, né? Que nunca conheceu um pessimista rico, né? Na verdade, a gente não trabalha só para ganhar dinheiro, né? Existem outros fatores que são até mais importantes num determinado momento do que simplesmente ganhar dinheiro, né? E eu sempre sou muito otimista. Eu estava muito otimista com relação à alta do mercado. Achei que a gente poderia ganhar muito dinheiro com essa alta do mercado. Pois bem, nas últimas 6 semanas do meu estudo, a gente ganhou talvez aí mais do que a poupança dá para a gente durante todo o ano. Então, o meu otimismo, né, trouxe aí um belo desempenho aí para os ativos que a gente estudou e felizmente os clientes XP, os clientes aqui da Infomoney TV que viram essas indicações acontecendo e entraram nessas operações acabou ganhando bastante dinheiro. Mas o mercado não subiu como eu achei que poderia acontecer. Talvez a gente pudesse ter ganho muito mais se isso tivesse acontecido. Infelizmente, o mercado não foi, tá? Agora, eu estou otimista quanto ao rompimento dessa consolidação. Neste momento, estou otimista para que aconteça o rompimento da consolidação, mas não mais acho que vai ser um rompimento fácil de acontecer para cima, tá? Então eu estou otimista e espero que essa consolidação que a gente viu no gráfico agora há pouco seja rompida o mais rápido possível para que as operações que a gente iniciou possam andar. Como falei para vocês, né, o trader, o cara que opera no mercado, ele tem que ficar atrás do dinheiro, né? E essa semana, né, me parece que está muito mais fácil encontrar dinheiro na venda do que na compra. Tanto é que ontem, de todos os ativos que a gente comentou com vocês, a gente já startou 3 operações. Não andaram. Pelo contrário, né, a Mafrig ontem, que deu venda, no final do dia até se recuperou, a gente terminou aí o dia negativo com ela. Só teve uma compra aí de tudo que eu indiquei, que foi exatamente em Elbor, né? A gente falou de uma compra aí no rompimento
Aí voltando para o gráfico aqui já, no rompimento de 2,20 ela conseguiu romper isso e andou aí até os 2,26, né? Mas o resto foi tudo na venda. Então eu estou otimista, eu acho que a gente vai continuar ganhando dinheiro. Agora não sei mais se é com compra ou se é com venda, né? Justamente porque o mercado não tem mais cara de tendência, infelizmente. Perfeito? Vamos lá. Deixa eu começar a responder as perguntas de vocês, começando aqui com o Adriano, que pede Light e MDIA. Pois bem, a LIGT3, Light 3, é um gráfico difícil, né? Um gráfico bem lateral, ele rompeu uma consolidação aqui de bastante tempo, né? Mas não andou nada e já consolida novamente, né? Então já tem uma outra consolidação aqui. Então, para Light, principalmente enquanto não romper esse topo aqui perto dos 13,70, eu não vejo nada, tá? Se está comprado, tem que stopar abaixo de 12,10 se o ativo perder essa consolidação. Aliás, pessoal, até já falando aqui para a produção que me esqueci de falar, hoje, daqui a uns 15 minutos, 20 minutos, eu espero que eu consiga falar sobre uma possibilidade num fundo de investimento criado para tentar surfar aí as ações da Tesla, que é uma empresa americana, inovadora, que faz carro, principalmente né, carros com energia limpa, enfim, é uma empresa que está crescendo muito nos últimos anos. Nos últimos 5 anos subiu mais de 600% e a gente lançou um fundo de investimento que tenta pegar esse movimento e o mais interessante, né, a gente conseguiu montar uma estrutura através de títulos públicos brasileiros e opções da Tesla, né, onde você tem o seu capital protegido, ou seja, a ação da Tesla hoje vale em torno de $230, né? Se daqui a 2 anos, que é exatamente 3 anos, que é o tempo aí de duração desse fundo, a ação da Tesla cair e virar mico e estiver valendo 2 centavos, né? O capital investido você tem de volta e, portanto, o risco aí na operação de perder dinheiro na operação é quase nenhum, tá? Daqui a pouco vai estar aqui a Maitê Qatar, que a gente vai falar um pouco aí sobre esse fundo de investimento com vocês, perfeito? Depois disso, o pedido aqui de MDIA 3, MDIA, essa aqui está um pouco mais bonita, tá? Quem pediu, quem foi mesmo, tá aqui o Adriano, né? Então, Adriano, essa aqui está um pouco mais bonita, eu acho que tem ponto de compra aqui no rompimento de 73 e 76, quando o ativo pode fazer uma onda 3 para cima. Por enquanto, o stop que eu vejo é no rompimento aqui de 66 e 64, talvez aí um stop abaixo dessas duas médias, abaixo de 69 e 80, portanto, tá ok? André, tenho 75k para investimento, mas está complicado comprar IBOV, quando aparece gap de alta, gap de queda. Irving, não é essa a sensação que eu tenho, tá? Eu já comentei com vocês aqui sobre o estudo de domingo, que é um estudo que eu faço desde o... Quer dizer, faço há muito tempo, mas comecei a medir o desempenho desse estudo, tá? A partir de dia 13 de janeiro de 2013. Me lembro muito bem disso, né? Porque eu achava que chegou num determinado momento, eu falei, cara, eu tô aqui ficando com um monte de gente estudando até as 11 horas da noite no domingo, enquanto eu podia estar com a minha família, né? Será que está valendo a pena, né? Será que a gente precisa mesmo fazer isso? Será que não dá para a gente estudar num outro horário? Ou pelo menos vamos medir, de repente não está nem valendo a pena estudar, de repente é muito melhor você colocar o dinheiro aí, comprar tudo de IBOVA 11, que o IBOV está dando mais do que isso, né? Eu tinha a percepção de que aquilo que eu indicava dava mais dinheiro do que dava o Ibovespa. Eu tinha percepção, inclusive, se o Ibovespa caísse, a gente conseguiria ganhar dinheiro, mas nunca tinha medido isso, tá? E a partir daí a gente começou a medir. Desde então a gente acumulou aí um ganho de quase 90%, de mais de 85%, né? Tem uma planilha que eu mostro em todo estudo pessoal e vou atualizando. Então eu pego as indicações que eu dei na semana, se deu prejuízo ou se deu lucro. Eu recomendo sempre entrar com o mesmo capital em todos os ativos. Quando o risco é maior, a gente entra com metade do capital, então a gente consegue fazer uma soma bem simples lá de quanto que deu de rentabilidade, divide pelo número de operações, a gente tem aí um tamanho médio de ganho desse capital na semana, né? E
nos últimos 2 meses a gente só comprou praticamente, foram poucas as vendas. Aliás, teve 1 ou 2 semanas que a gente teve algumas vendas, inclusive de VEG, que foi muito boa, de LPL, que foi muito boa, mas a maioria dos trades que a gente fez foi de compra. Né? Trades como, por exemplo, a gente fez na semana passada em Elet 6, trade que a gente fez, por exemplo, em Rent 3, e para a gente tem dado muito certo. Então eu realmente indico para você acompanhar essas operações, só que não são só operações de compra, né? São operações de compra e de venda, tá? Eu acho que o mercado, para quem quer ganhar dinheiro no curto prazo, tem que aprender a vender, né? Não tem como você trabalhar só com compra, principalmente no mercado que não sobe há 4 anos, como é o mercado de ações brasileiro, né? Então, a gente, é claro, trabalhou nos últimos momentos com compra porque o mercado está fazendo movimentos ascendentes, movimentos curtos, mas ascendentes. Mas se ele cair, você precisa saber vender, tá? Então, fica a dica aí, estude bastante sobre esse assunto, sobre estratégia, né, para ganhar com o mercado em queda. Aliás, vocês sabem que eu tenho já há bastante tempo um trabalho forte na parte educacional. Eu acho que o mercado me deu tanta coisa e eu preciso devolver um pouco para o mercado, né? Então eu tenho um monte de vídeos no YouTube que são até cursos gratuitos de análise técnica básica e tudo mais, e eu resolvi reeditar um desses cursos. Esse não é básico, esse é avançado, que é o que eu chamo aí de se afastando da manada, né? Esse curso começou há 2 semanas, hoje às 8 da noite a gente tem a terceira parte desse curso. Vocês podem vir aqui, ó, em educação.infomone.com.br/manada. Aliás, o pessoal vai colocar o link aí para vocês, tá? E aqui fala exatamente quais são os episódios. A gente já teve o 1 e o 2. Você pode inclusive assistir, se você quiser, esses episódios que já aconteceram. Você não vai assistir ao vivo, mas está gravado no YouTube. O terceiro episódio vai acontecer hoje. A gente vai falar sobre estratégias de rompimento de consolidação. Mas eu estou falando tudo isso por conta do quinto episódio, né? O quinto episódio exatamente fala de estratégias para ganhar com o mercado em queda, né? Então você precisa também saber vender ação, como é que isso funciona, né? Você pode fazer, para você participar dessas transmissões, né? Você pode fazer aqui o cadastro clicando em eu quero me afastar da manada, nome, e-mail e telefone. E aí você já vai receber o aviso e tudo mais de quando começa e tal. E você vai poder assistir, inclusive, ao vivo, tá ok? Então fica a dica aí, é uma boa para hoje à noite, se não tiver nada para fazer, tá? Bom, vamos lá. CSNA fica livre para voar. CSNA livre para voar. É uma das que eu indiquei na semana, né? Se o mercado ganhar força e ela romper essa região aqui, olha só, 5,33, tá? Eu acho que tem uma possibilidade de compra com ela, o stop abaixo de 4,76 e um alvo aqui a 7,03, tá? É uma das possibilidades, tá? Login já dá para comprar. Login 3. Ai, né? Que assim muda o nome desses gráficos, né? Mas a história é sempre a mesma, né? De um ativo que vive um momento de dificuldade, passa 2 anos caindo e de repente sai uma notícia qualquer, você tem aí um pouco de short squeeze, o ativo sobe 50% do tempo. Aí o cara olha lá na grade do que mais subiu no dia, vê o ativo e acaba comprando, infelizmente, aí dessa forma, né? Não, o login não dá para comprar, tá? A análise técnica, é claro, não foi feita para adivinhar aí para onde vai o mercado, e sim para gerenciar risco, né? A perna de login, ela tem já 140%. Você não vai comprar um ativo que já tem uma perna de alta de 140%, né? Então, eu indico, mas muito fortemente, não mexer com esse tipo de ativo que tem uma direção por muito tempo e de repente vira e faz uma perna enorme, geralmente volta tudo que subiu depois, né? Então não dá ainda para indicar compra. Esses ativos que valem centavos são muito difíceis de serem operados. Mas se você quiser, mesmo assim, né, fazer essa operação, espera aí fazer uma correção, né, para que você compre a onda 3 do ativo, né? A onda 1 é a onda difícil de pegar. Quem geralmente corre atrás desse tipo de onda acaba perdendo dinheiro, né? A onda 3 que é a onda legal de pegar, né?
É a mesma coisa que a gente fez em HGTX3, né? Quando a gente indicou para vocês aqui uma compra da HGTX nesse ponto, é justamente porque ela tinha feito uma primeira perna de alta, uma perna 2 de correção, e aí a gente engatou uma compra na onda 3. Mesma coisa aconteceu com Gafisa, né? Que teve uma perna 1, uma perna 2 e depois fez uma perna 3, né? Mesma coisa aconteceu com Elet 6, que teve perna 1, perna 2 e perna 3. Aliás, uma figura que a gente chama de ombro, cabeça, ombro invertido, né? Muito bonita, né? Mas a Login, ela só tem perna 1, né? Então não dá ainda para pensar em compra, você precisa pelo menos de uma correção e uma volta a subir antes de pensar nessa compra, tá ok? Vamos lá, Ecor 3, Ecor 3, Ecor 3. Bom, Eco Rodovias não tem muito o que fazer, né? Para baixo o target é pequeno, para cima não tem ponto de compra ainda, tá? Ela tem, deixa eu mostrar para vocês aqui, uma linha de tendência passando não muito longe, que se rompida pode até dar uma possibilidade de compra, mas a primeira coisa que ela tem para fazer para dar a operação é parar de cair. Por enquanto não vejo nada com ela, tá? BBDC4, essa aqui dá para ver, né? Mas não compra, é venda no rompimento de 24,70. Ela tem aí uma boa possibilidade de venda, tá? Enquanto não romper esse ponto, não tem muito o que fazer. Ela não tem nenhuma indicação de alta. Aliás, se for pensar em compra essa semana, é muito mais interessante BBAS ou YouTube, né? A BBDC dos bancos é a que está mais fraca, tá? Nenhuma das três tem ponto de compra, mas está muito mais fácil de dar compra em YouTube, por exemplo, rompendo esses 28,70 do que em BBDC4, tá? Quando comprado, você sempre utiliza stop de 3%? Não, investidor. Mas olha só, a gente estava falando de vídeos, né? Muita gente tem dúvida em relação ao stop. Eu fiz aqui um vídeo, deixa eu colocar aqui no YouTube vem aqui no YouTube, digita meu nome, André Moraes, tá ok? Vocês vão achar um canal aqui, é exatamente esse primeiro aqui, ó, tá vendo? Um canal onde você tem alguns cursos gratuitos e tudo mais, e tem também aqui, ó, uma aba que é como utilizar o stop loss, tá? E aqui eu falo de stop utilizando análise técnica e falo também de stop utilizando gerenciamento de risco. O meu uso de stop é desse jeito que está aqui nesse vídeo, tá? Então fica o convite para vocês assistirem e vocês vão entender como funciona aí as minhas dicas para stop. Vamos lá, ver mais alguns ativos. Como eu falei, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre fundo de investimento com capital garantido. Enquanto não chega a hora, vamos falando, vamos ver alguns ativos. André analisa Croton, CROT 3. Bom, a gente semana passada entrou no ativo, já saímos aí na sexta-feira, como estamos saindo de todas as nossas operações esse ano, fazendo operações mais curtas. Volta a ficar interessante no rompimento de 10,70 para compra. E se está comprado, por algum motivo está comprado, stop abaixo do fundo aqui, stop abaixo de 9,54, perfeito? André, estou comprado em BVMF3. Gosto de BVMF acima desses R$8. Eu acho que ela tinha uma linha de tendência que ela rompeu lá, que vem lá de cima, né? E agora encontrou, parece ter encontrado suporte nesse ponto. Se está comprado nessa região, bota o stop abaixo de 11,70 e torce bastante para ela ficar acima dos 12. É o ponto aí que eu acho fundamental para que ela consiga ganhar força, tá ok? Vamos lá, CSNA a gente já falou. CCRO3, vamos lá. É outra que está muito interessante. Eu tenho muita vontade de comprar esse ativo, está respeitando a linha de tendência já há bastante tempo. Se romper aí essa região que eu marquei aqui, né, de 13,05, eu vou pensar em compra. O stop está abaixo de 12,40 e o alvo aqui em R$15, tá ok? Vamos lá. Depois tem mais uma, LREN3. Bom, LREN3 é uma que eu quero muito vender, tá? É uma das minhas indicações de venda para a semana. Se ela por acaso cair abaixo dos R$18, eu vou pensar em venda. Ah, André, mas esse é um ponto de suporte. Então, se acha que é um ponto de suporte que não vai cair, pode comprar, mas coloque o stop abaixo dos 18. Senão acaba a coisa se complicando. Deixa eu ver mais duas aqui. Valide e GGBR. Valide 3, vamos lá. Bom, Valide rompeu essa linha de tendência que tem aqui, tá? Rompeu o triângulo para baixo, acabou dando uma recuperada, mas a coisa aqui é para venda, né? Talvez aqui quando perder 42,58 com stop aí acima dos 46. Eu não vejo aí ponto de compra
invalide, tá? E GGBR4 é uma que eu gosto bastante, tem bastante volatilidade, tá? Rompeu linha de tendência para baixo, não está muito bonita. Abaixo de 5,30 você tem até uma possibilidade de venda e eu acabo preferindo vender outros ativos. Eu acho que GGBR depois tem suporte aqui, ou seja, o target não é tão grande. Porém, se ela ganhar força por algum motivo desconhecido, né, força difícil de enxergar no mercado hoje, romper essa região de 6,01, aí sim fica interessante para compra. Aqui nesse meio, né, enquanto aqui está nesse meio, não tem muita coisa a fazer, perfeito? Bom, pessoal, vamos lá. Bom dia, Maitê. Bom dia, André. Bom dia, gente. Tudo bem? É engraçado que às vezes a gente fala aí de coisas que a gente não entende tão bem, de coisas que a gente às vezes nem tá tão inteirado e tudo mais, mas eu estudei bastante o fundo de Tesla porque realmente me interessou. Legal. Bastante Olha gente só, gosta, né, da empresa. eu vendi essa semana Tesouro Selic, né, que é aquelas aplicações de curto prazo que você deixa lá até buscar a oportunidade. Liquidou ontem e eu vou comprar aí esse fundo da Tesla porque eu realmente achei interessantíssimo, não pela condição gráfica somente, né? Ele, como é um fundo que tem um tempo de duração de 3 anos, o gráfico semanal, que é o que eu utilizei para chegar à conclusão de que vale a pena, é um gráfico interessante, mas pela ideia de estar investindo numa semente, né? Na verdade, numa empresa que está ainda, ela não é pré-operacional, ela já é operacional, mas ela tem possibilidade, se der certo a empresa, se o projeto der certo, ela tem muito que crescer, muito que expandir, né? Você sabe que quando eu me peguei, né? Eu sou meio nerd, né? Estudando essa possibilidade de evolução de baterias para esses carros ecológicos e tudo mais, porque eu acho que o grande segredo é isso. A hora que você tiver uma bateria que não custe o preço de um carro e que você consiga abastecer agora e depois abastecer daqui a 500, 600 quilômetros, você não tem como competir mais com esse tipo de carro. Então eu queria que você falasse um pouco sobre a ideia do fundo, sobre a coisa do capital protegido, para o pessoal aí se animar, que nem eu estou animado aí com essa possibilidade. O André conhece bem a empresa, né? Eu não sei se todos vocês conhecem, mas a Tesla é a empresa que produz carros elétricos, né, gente? É a tecnologia do futuro. Então, assim, é muito a gente, acho que, comparar um pouco, né, de falar, se eu pudesse ter investido lá atrás no Facebook ou na Apple, quando estava ainda começando, né? Então, a gente quis fazer um fundo que justamente desse a oportunidade, né, para todo mundo entrar e participar da alta da Tesla, né, 1 para 1, sem limitador de alta. Ou seja, então, se daqui a 3 anos ela tiver subido 200%, você vai ganhar os 200%. Exatamente. Se tiver subido 30%, você vai ganhar os 30%. Os 30%. Lembrando que nos últimos 3 anos a ação subiu 600%, tá? Mas aí tem gente perguntando, mas será que já subiu muito? Não, gente, porque é uma empresa nova, relativamente nova, né? Como disse o André, é uma sementinha aí, tá começando, ela ainda tá para lançar vários dos carros, né? Modelos que vão ser mais baratos, mais acessíveis ao público e ela tá ainda aprimorando ainda mais a tecnologia. Então, assim, o upside aqui, a chance de subir pode ser muito alta. Então, por isso a gente fez um produto que não tem limitador de alta. Então, vai chegar lá nos 3 anos, o que subir a ação, o investidor vai receber o que subir. Se a ação cair no final lá dos 3 anos, você tem o seu capital garantido de volta. Então, vamos supor, o mínimo para aplicar no fundo são 15 mil reais, né? Então, se você aplica no fundo hoje 15 mil reais, se tudo der errado, a empresa quebrar, estiver valendo R$1 a ação, ainda assim você vai receber os seus 15 mil reais de volta. O único jeito que você pode não receber os 15 mil reais de volta, receber um pouco menos, é se tiver no meio do caminho incidência de come-cotas, né? O come-cotas, acho que a maioria das pessoas conhecem, né? É um imposto que ele incide nos fundos todo o último dia útil de maio e de novembro e é um adiantamento praticamente do imposto de renda, né? Ele é 15% sobre o ganho, tá? Então, o que pode acontecer no pior dos casos? Pode acontecer de que a ação tenha subido muito no meio do caminho, a cota do fundo fique positiva no meio do caminho, né? Você pague o come cotas e chega lá no final, ela caiu. Aí você só vai ter o desconto, então, do come cotas. Até a taxa de administração de 1%, ela está incluída no capital protegido do fundo, tá? Legal, então, por isso que é bem legal. Isso é bom saber. Então, a taxa de administração não vai ser descontada, quer dizer, você tem realmente o seu capital de volta.
A não ser que tenha uma incidência de come cotas, que seria um azar danado, né? Da ação primeiro subir, você comer, depois sei lá, vai receber 5%, 3% a menos. Exato. Enfim, né? Agora, tem gente aí que às vezes fala, mas 3 anos é um prazo muito longo para ficar no produto. Mas assim, justamente a gente quis fazer um fundo de 3 anos, por quê? Porque a Tesla tá para lançar os novos carros, né? Então, assim, nos próximos anos ela vai estar lançando mais produtos. Então, aí é justamente para pegar toda a alta da ação à medida que ela for lançando os produtos, né? Assim, não é que é uma ação que já está madura, não é uma empresa que já está madura, tipo o McDonald's, né, que já lançou todos os produtos, ou a Apple. Ainda tem muita coisa para ser lançada, então a beleza aqui desse produto é ficar no longo prazo. Agora, se tiver uma emergência, o investidor precisar sair do fundo, ele está preso os 3 anos no fundo? Não. Tá? Tem um período aí de carência de 6 meses, ou seja, nos primeiros 6 meses não pode resgatar do fundo, tá? E depois, passados os 6 meses, que isso é maio de 2016, a partir de junho de 2016, já pode resgatar os recursos todo último dia útil do mês, tá? Só que vai ter uma multa de 2%. E aí, se você resgata os recursos no meio do caminho, o que acontece? Você não tem o capital protegido, tá? O capital é protegido do fundo só novembro de 2018. Exatamente, para quem ficar até o vencimento. Por que o capital não é protegido no meio do caminho? Porque você tem uma marcação a mercado, o fundo ele é composto por derivativos e por títulos públicos que estão pré-fixados. Então, no meio do caminho, você vai ter uma marcação a mercado dos derivativos e dos títulos públicos pré-fixados. Então, no meio do caminho, o capital não é protegido e se a Tesla, por exemplo, estiver subindo no meio do caminho 200%, não necessariamente o fundo vai estar subindo 200%. Por quê? Porque, de novo, tem a marcação a mercado. Isso vai ser verdade só no vencimento. No meio do caminho, você pode até ter um rendimento maior ou um rendimento menor. Exatamente. É igual, eu acho que é a mesma ideia da NTNB. Isso, né? exatamente. Então você compra o Tesouro Direto lá em NTNB, sabe que você investiu 100, daqui a 3 anos você vai tirar 150. No meio do caminho você pode tirar 180, mas você pode tirar 80 também, se você resolver tirar no meio. É isso. Eu acho que isso o pessoal até consegue entender. Acho que sim, né? Porque assim, é a questão da marcação a mercado. E aí, se tiver caindo a ação também, vai ter uma marcação a mercado negativa e mais a multa de 2%, né? Mas assim, a gente quis fazer mesmo essa possibilidade de resgate antes do vencimento, caso aconteça, né, algum imprevisto, uma emergência, ou sei lá, tá subindo muito já a cota do fundo. Isso vocês vão ver se a cota estiver subindo. Tá subindo muito, você quer já realizar. Então, tudo bem, você realiza, entendeu? Você vai ver que a cota tá lá em alta, tá? Então, assim, é um fundo legal, mas assim, eu acho que a beleza aqui é ficar no longo prazo para você poder aproveitar aí o lançamento dos novos produtos da Tesla, tá? Tem alguns comentários, o pessoal falando de pirâmide. Gente, isso não tem nada a ver, você não tem como garantir o capital, né? Uma empresa como a XP que é uma empresa séria, uma empresa que vale bilhões, né? Não vai garantir o capital. E não é só a gente que faz isso, você tem outros bancos tão sérios quanto a XP que faz isso, né? Na verdade, é uma estrutura muito simples. Você compra título de Tesouro Nacional e parte disso, né? E que vai ter uma rentabilidade, né? E parte a rentabilidade que você vai ter, você garante o teu capital, pelo menos no final do negócio. Graças ao pré-fixado. Graças ao pré-fixado, e o dinheiro que sobrou você compra de opções e faz uma estrutura com opções. Isso não tem nada a ver com milagre. Isso é uma coisa simples, é 2 e 2 igual a 4. O Tesouro Nacional, lá, o título do Tesouro, a gente sabe que no final de 2018 ele vai estar valendo o valor X que garante o teu capital inicial. Exato. E o derivativo ele pode virar pó e não valer mais nada, ou se ativo subir, ele pode ganhar um para um que subir. É uma call, né? Exato. Uma opção de compra seca na Tesla. Exatamente. E uma coisa que é importante a gente falar também, muita gente pergunta do risco cambial, né? É que eu esqueci de falar. A gente aqui quis fazer um produto que não tem risco cambial, tá? Então, isso é muito importante. Então, por exemplo, se o dólar cair e for para R$1, aí você fala, não, mas a Tesla se valorizou, mas o dólar caiu, então não tem esse risco. Não tem esse risco. Então, assim, se a Tesla subir
em dólar 200%, você vai receber em reais 200%. Então não tem risco. Ah, mas eu queria um produto atrelado ao dólar. Mas aí é outro produto. Aí você investe num fundo cambial, você compra dólar futuro, é outra coisa. A gente quis mesmo que o cliente participasse da variação da ação, tá? Não, nada a ver com risco cambial aqui. Agora, já aproveitando para tirar mais algumas dúvidas, o capital mínimo é de R$15 mil para aplicação. Isso. Legal. Então a gente já sabe que depois de 6 meses você já pode, numa emergência, tirar o dinheiro. E o fundo acaba em novembro de 2018. Isso mesmo. E as captações se encerram no dia 23 então... de novembro, é o último dia para aplicar no fundo. Tá, eu queria mostrar aqui na tela, eu estou logado numa conta demo que a gente tem aqui, como é que você faz para ver esse produto, tá? Então, se você logou na XP, você vem para essa página, olha só, tá aqui, XP Capital Protegido 15, né? Aliás, esse carro, eu adoro o carro, né? É o interior mais lindo do carro. É muito lindo, esse carro é lindo. Ele tem uma tela de LCD no painel, que é a coisa mais linda do mundo, né? Então aqui você tem a performance do fundo, é um fundo que está sendo criado agora, então não tem nada aqui, porque o fundo começa dia 24 e acaba em novembro de 2018, aqui as características, enfim, PL médio, não tem nada disso, porque o fundo simplesmente não existe. E você tem aqui todo o material de regulamento, todo o material de divulgação, enfim, você tem tudo aqui explicando exatamente o que é o fundo, pode ler, pode entender direitinho como funciona, enfim. Tá? É um fundo aqui, bom, enfim, o gestor é a gente, o fundo da BTG Pactual, né? Enfim, tem todas as explicações possíveis para vocês tirarem qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem, tá? Você tem algumas informações complementares, que a aplicação inicial é de 15 mil, se até lá você resolver colocar mais, você pode fazer aporte. Tem 15 mil hoje, mas daqui a 5... Não, mas assim, não pode. Não pode, o seguinte, então... o fundo, ele encerra para captação dia 23. Depois do dia 23, o fundo é fechado. Não, beleza, né? mas se eu quiser colocar 15 mil hoje e depois mais R$1.000 daqui a 2 dias... Ah, sim, claro. Até dia 23 você pode Aí eu posso aplicar mais, é isso que eu queria falar. Não, mas o mínimo para aplicar é R$15 mil, tá? Entendi. Agora, a taxa de administração é 1%, voltando aqui na tela, mas o capital é garantido já descontar essa taxa. Então você não vai ser cobrado 1%, isso tá mesmo. Certo. Tá, beleza. E se você quiser fazer a aplicação, é só clicar em Quero Aplicar Agora, você já consegue colocar o valor, coloca a assinatura eletrônica e pronto, já E aí, se você quiser pôr mais R$1.000, como o André disse, né? Aí até o dia 23. Até o dia 23, é isso mesmo, tá, Legal. gente? Então, assim, é bem facinho de aplicar. Só lembrando que o nome do fundo, realmente, ele não tem Tesla no nome, ele é Capital Protegido 15, tá? Mas só para vocês ficarem com isso na cabeça, que é 15, tá? Não tem Tesla, é XV. O pessoal está falando, esse estilo de fundo de capital protegido é uma coisa que aqui no Brasil pode até ser novo, né? Mas isso tem no mundo inteiro. Sim, e com muito sucesso, né? Então a última pergunta é, se ações caírem 50%, com quem fica o prejuízo? Ninguém fica de prejuízo, porque é um derivativo. O derivativo é uma call, né? Uma call, uma opção de compra. E você vai retirar daqui a 3 anos exatamente o que você aplicou, né? Então vai ficar com prejuízo o acionista de ações da Tesla, quem está comprando ações da Tesla, exatamente, não você que está nesse não fundo. Você, porque okay? é uma opção, né? Então o que acontece? A opção vira pó, né? Se a ação da Tesla cair 50%, a opção vira pó, ela não vai ser exercida e você vai ganhar, né, o seu dinheiro que estava investido num pré-fixado, você vai receber de volta. Perfeito. Uma coisa que eu acho que ainda é interessante falar é que esse não é o nosso primeiro fundo de capital protegido, o nome fala, né, o 15º fundo de capital protegido. A gente já fez fundo de muito sucesso, a gente fez fundo para investir em ações da Apple, né? A gente fez Apple, a gente fez um que era Apple, Google e Facebook, a gente fez no S&P. Geralmente a gente fez num que era a inflação mais o HYG, que era o índice de renda fixa americano. A gente fez em vários ativos internacionais. Acho que teve uma da Bolsa Europeia também. Na Bolsa da Europa, a gente fez em vários ativos internacionais. E isso é para dar opções, né? Na verdade, a gente hoje, para você abrir uma conta nos Estados Unidos, para você fazer esse tipo de investimento lá, é uma coisa muito cara, é muito complicado. Tem que pagar imposto, tem que fazer o câmbio, né? Você está comprando o dólar hoje que está alto, aí você vai pagar os impostos. Quando você chega lá, o seu dinheiro chega lá fora, já chega bem menos, né, do que você queria realmente investir. E isso acaba dando opção para o investidor, para o pequeno investidor, né? Para o investidor que está aí com, sei lá, com dinheiro na conta sobrando, que saiu de um investimento qualquer, de investir em alguma coisa lá fora, alguma coisa que tem um potencial de crescimento, sempre empresas com bom potencial de crescimento.
e a gente espera aí que vocês possam pelo menos dar uma estudada no fundo para resolver investir. Eu vou investir. É muito simples, o produto assim é super simples e acho que é uma ação super legal, né, gente, que a gente está dando a oportunidade para vocês investirem, quem gosta aí da empresa, quem conhece a empresa, né, quem gosta de carro aí deve conhecer bem. E esperamos que seja a tecnologia do futuro, né, carro elétrico, porque a gente fica pensando, né, hoje você imagina, você está sentado em cima de um negócio do seu carro que pode de repente explodir. Né? Tem gasolina lá dentro, pode explodir, é muito mais seguro também, né? Um carro elétrico. Eu acho que ainda tem alguns desafios para o setor, mas eu acho que é um setor que tem uma possibilidade de expansão muito grande. Então, 15º Fundo de Capital Garantido, fica aí o convite para vocês entrarem e conhecer. Maitê, muito obrigado, porque Obrigada. Aqui, posso falar, é chato, porque a gente só fala de bolsa, ativo, sempre quando tem um assunto diferente. Geralmente é você que vem aqui e a gente também fala toda sexta-feira um pouco sobre renda fixa, é sempre muito bom também. Agradeço, pessoal, a presença de todos. Obrigado, Maitê. Obrigada, até a próxima. gente. Até mais, gente. Tchau, até amanhã. Tchau.